Olá, aqui é a doutora Nidy de Paula e antes de começar eu quero te pedir algo muito simples. Inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar a se alegrar em Deus. Porque talvez essa mensagem não seja apenas sobre receber algo de Deus. Talvez seja sobre voltar para o lugar certo dentro de você. Hoje eu quero falar sobre um versículo que muita gente conhece, mas que pouca gente compreende com profundidade. É o Salmo 37:4, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esse versículo, ele é lindo. Mas ele também é muito sério, porque muitas pessoas se lembram apenas da segunda parte. Ele te concederá os desejos do teu coração e esquecem a primeira parte, que é deleita-te no Senhor. Só que a primeira parte é a chave. A primeira parte é o caminho, a primeira parte é o alinhamento. Não é primeiro receber para depois se alegrar. É primeiro se deleitar em Deus, para então o coração entrar em ordem e os desejos começarem a se alinhar com aquilo que realmente vem dele. Florence Shinn falava muito sobre este princípio. Ela ensinava que muitas pessoas tratam esse versículo como se fosse uma promessa automática, quase como se Deus tivesse obrigação de entregar a tudo aquilo que a mente deseja. Mas o texto não diz isso. Ele não diz, deseje qualquer coisa e Deus fará. Ele diz, deleita-te no Senhor. Depois disso, os desejos do coração são concedidos. Existe uma ordem espiritual. Primeiro, o deleite. Depois, a concessão. Primeiro, a alegria em Deus. Depois, os desejos reorganizados. Primeiro, o coração alinhado. Depois, os caminhos se abrindo. E aqui existe algo muito profundo. O versículo não fala dos desejos da mente, ele fala dos desejos do coração. E existe uma diferença enorme entre os dois. A mente muitas vezes deseja por comparação. Deseja porque viu alguém tendo, deseja porque quer provar valor, deseja porque quer impressionar, deseja porque está com medo de ficar para trás, deseja porque está ferida, deseja porque está carente, mas o coração deseja de outra forma. O coração deseja aquilo que tem raiz, aquilo que volta mesmo quando você tenta esquecer, aquilo que não precisa de plateia, aquilo que alegra você mesmo que ninguém aplauda, aquilo que tem relação com propósito, paz, amor, missão e verdade. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Se ninguém visse, se ninguém soubesse, se ninguém te elogiasse, você ainda desejaria isso? Se a resposta for sim, talvez seja um desejo do coração. Mas se a resposta for talvez não, pode ser apenas um desejo da mente querendo a aprovação. E muitas vezes Deus, por amor, não entrega aquilo que nasce da nossa ansiedade, porque Ele sabe que aquilo poderia nos afastar de nós mesmas, da nossa paz e da nossa missão. Um casamento pedido por carência pode virar prisão. Uma riqueza buscada por insegurança pode virar peso. Um reconhecimento buscado por vazio pode virar dependência. Uma conquista movida por comparação pode gerar ainda mais insatisfação. Mas quando o coração está em deleite no Senhor, ele começa a desejar de outro lugar. Ele deixa de desejar a partir da falta e começa a desejar a partir da plenitude. Ele deixa de querer apenas preencher vazios e começa a querer viver propósito. Ele deixa de pedir qualquer porta e começa a pedir a porta certa. Ele deixa de querer qualquer pessoa e começa a desejar relações que tragam paz, verdade e crescimento. Ele deixa de querer apenas dinheiro e começa a desejar prosperidade com sabedoria, generosidade e missão. Por isso, o deleite vem primeiro, porque Deus não quer apenas satisfazer desejos, Ele quer curar a origem dos desejos. E talvez
essa seja uma das mensagens mais importantes para mulheres que passam a vida cuidando de todos e esquecendo de ouvir o próprio coração. Muitas mulheres aprenderam a ser fortes, aprenderam a dar conta, aprenderam a servir, aprenderam a se calar, a não pedir, aprenderam a não incomodar, a colocar todo mundo à frente e, com o tempo, foram abafando os desejos mais profundos da alma. Já nem sabe mais o que querem, já nem sabe mais o que as alegra, já nem sabe mais o que as faz sentir vida. E quando leem, ele considerar os desejos do teu coração, talvez nem saibam responder. Mas qual é o desejo do meu coração? Por isso, antes de pedir qualquer coisa, talvez você precise reaprender a escutar. Escutar sua alma, escutar seu coração, escutar Deus no silêncio, escutar aquilo que não grita, mas permanece, porque o coração nem sempre fala alto. Às vezes ele fala em imagens, em lembranças, em vontades antigas, em sonhos que você enterrou, em desejos que parecem simples, mas que carregam muita verdade. O desejo de ter paz, o desejo de ter uma casa em harmonia, o desejo de amar e ser amada com maturidade, o desejo de viver um chamado profissional, o desejo de cuidar melhor da saúde, o desejo de ter tempo para Deus, o desejo de se sentir viva de novo, o desejo de servir sem se perder, o desejo de prosperar sem culpa, o desejo de descansar sem medo. E eu quero te dizer, Deus não despreza seus desejos, mas Ele quer que eles nasçam de um coração alinhado, não de um coração em desespero. Como médica, eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida funcional por fora, mas completamente desconectada por dentro. A pessoa trabalha, resolve, cuida, atende, produz, sorri, mas perdeu o prazer de viver. Perdeu o deleite, perdeu a alegria simples, perdeu a capacidade de perceber Deus no cotidiano. E isso adoece. Adoece a mente, adoece o corpo, adoece as emoções, adoece os relacionamentos, porque ninguém foi criado para viver apenas no modo sobrevivência. Nós fomos criados para a comunhão, para a presença, para propósito, para a alegria, para descanso, para uma vida que tenha Deus no centro e não apenas Deus como último recurso quando tudo desmorona. Deleitar-se no Senhor não é fazer um ritual complicado, não é viver uma espiritualidade pesada, não é orar com medo, não é se aproximar de Deus como quem se aproxima de um juiz irritado. Deleitar-se no Senhor é se alegrar nele, é reconhecer a presença de Deus nas coisas simples, é olhar para a luz entrando pela janela e agradecer. É respirar fundo e perceber que ainda há vida. É ouvir uma música que toca a alma e lembrar que existe beleza. É comer uma refeição simples e reconhecer provisão. É sentir gratidão por um pequeno detalhe do dia. É conversar com Deus não apenas quando você está desesperada, mas quando está em paz. É fazer da presença dele um lugar de prazer, não de obrigação. E aqui está uma chave. O coração se alinha mais facilmente em estado de gratidão do que em estado de cobrança. E quando você vive cobrando, você aperta. Quando você vive em medo, você se fecha. Quando você vive em ansiedade, você tenta controlar. Mas quando você se deleita em Deus, algo relaxa dentro de você. A alma respira. A mente descansa, o corpo sai do estado de alerta e o coração começa a ouvir melhor. Por isso, hoje eu quero te ensinar uma prática simples, inspirada neste versículo, no Salmo 37:4. Durante os próximos 21 dias, antes de pegar o celular pela manhã, antes de entrar nas preocupações, antes de abrir mensagens, pare por alguns minutos. Primeiro, silencie. Coloque a mão sobre o coração, respire fundo e pergunte com sinceridade: Senhor, qual é o desejo verdadeiro do meu coração nessa fase da minha vida? Não responda com pressa, não force, não tente fabricar uma resposta. Apenas escute. Talvez venha uma palavra, talvez venha uma imagem, talvez venha uma lembrança, talvez venha uma sensação,
Anote. Faça isso por alguns dias. Observe aquilo que se repete. O desejo verdadeiro costuma voltar. Ele é persistente. Ele não precisa gritar. Ele permanece. Segunda coisa, entre no deleite. Antes de pedir qualquer coisa que seja, agradeça a Deus. Lembre-se das 3 coisas simples pelas quais você é grata. Pode ser sua respiração, pode ser uma pessoa, pode ser um livramento, pode ser uma oportunidade, pode ser um alimento, pode ser uma pequena vitória, pode ser simplesmente a presença de Deus te sustentando até aqui. Diga assim: Senhor, eu me deleito em Ti. Antes de desejar qualquer coisa, eu reconheço que a minha alegria mais profunda precisa estar em Ti. A terceira coisa, você vai declarar com fé e entregar, tá certo? Você vai dizer: Pai, eu me deleito no Senhor e o Senhor conhece os desejos do meu coração. Que todo desejo que vem de Ti seja alinhado, amadurecido e conduzido no tempo certo. Que aquilo que é meu por direção divina chegue em paz, com clareza e com propósito. Eu estou pronta para receber o bem que vem do Senhor. Amém. Perceba a diferença. Você não está exigindo, você não está manipulando, você não está tentando usar Deus para realizar uma ansiedade. Você está se alinhando. Você está dizendo: Senhor, coloca ordem no meu coração. Purifica meus desejos, mostra o que é teu, tira o que nasce do medo, fortalece o que nasce do propósito. Isso é maturidade espiritual. Florence contava histórias de pessoas que mudaram a vida não porque correram desesperadamente atrás de algo, mas porque voltaram ao estado de deleite. Uma mulher que deseja amor, mas vivia apenas sobrevivendo, reencontrou primeiro o prazer de viver. Voltou a tocar música por alegria, voltou a caminhar, voltou a cuidar de si, voltou a se alegrar nas pequenas coisas. E, quando o coração deixou de operar pela carência, a vida começou a abrir espaço para um amor mais sincero, mais maduro, mais compatível com a sua nova identidade. Um outro caso é de uma outra mulher que desejava expandir seu trabalho, mas ela vivia olhando apenas para o que faltava. Quando começou a se deleitar no que ela já tinha, cuidando com gratidão do pequeno espaço que Deus havia colocado nas suas mãos, novas portas começaram a se abrir. O que isso nos ensina? Que muitas vezes a expansão começa quando você para de desprezar a estação atual. Enquanto você amaldiçoa o pouco, você não aprende a administrar o muito. Enquanto você odeia o processo, você não percebe a semente. Enquanto você vive só dizendo ainda não, você perde a beleza do que Deus já está fazendo, sabe? Deleitar-se no Senhor também é reconhecer o que já existe. É agradecer pela estufa antes do jardim botânico. É agradecer pela semente antes da árvore. É agradecer pela pequena porta antes da grande expansão. É agradecer pela cura que começou antes de ela estar completa. É agradecer pela paz que ainda é pequena, mas já está nascendo. O coração funciona como um jardim. Se você visita esse jardim apenas para reclamar que ainda não floresceu, ele se torna um lugar de cobrança. Mas se você visita esse jardim todos os dias, com cuidado, gratidão, paciência e presença, algo começa a brotar. Os desejos do coração florescem quando são regados com deleite, não com desespero. Por isso, o Salmo 37:4 é como uma instrução de jardinagem espiritual. Deleita-te primeiro, regue o jardim interno, volte para Deus, volte para a alegria, para a gratidão, volte para a presença. E então, os desejos do coração começam a ser conduzidos de forma mais natural, mais limpa, mais alinhada. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você está pedindo a Deus a partir da alegria ou a partir do medo? Você está desejando a partir da plenitude ou da carência? Você está buscando algo para cumprir propósito ou para provar valor? Você está tentando receber uma bênção ou tentando preencher um vazio? Estas perguntas podem mudar sua vida, porque quando Deus cura a raiz, o fruto muda. Quando Deus cura o coração, o desejo muda. Quando o desejo muda,
a direção muda. E quando a direção muda, a vida começa a responder de outra forma. Hoje eu quero te convidar a parar de implorar a partir do desespero e começar a se deleitar a partir da fé. Isso não significa deixar de pedir, significa pedir do outro lado. Não de um coração apavorado, mas de um coração confiante. Não de uma alma em cobrança, mas de uma alma em comunhão. Não de uma mente em comparação, mas de uma identidade firmada em Deus. Agora, se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu me deleito no Senhor e meu coração se alinha ao propósito de Deus. Escreva como uma decisão. Como quem diz: eu não quero mais viver apenas correndo atrás de respostas. Eu quero voltar para a presença. Eu não quero mais pedir a partir da ansiedade. Eu quero desejar a partir da fé. Eu não quero mais viver desconectada do meu próprio coração. Eu quero ouvir Deus também dentro do silêncio. E agora eu quero orar com você. Vamos orar. Pai amado, hoje eu me coloco diante da Tua presença com humildade e gratidão. Eu reconheço que muitas vezes busquei respostas antes de buscar comunhão. Muitas vezes pedi coisas sem permitir que o Senhor curasse a origem dos meus desejos. Muitas vezes confundi desejo do coração com desejo da mente. Muitas vezes desejei por comparação, por medo, por carência, por insegurança ou por necessidade de aprovação. Mas hoje eu te peço, alinha o meu coração, purifica meus desejos, mostra aquilo que vem de ti, remove aquilo que nasce do medo, cura aquilo que nasce da ferida, Pai. Fortalece aquilo que nasce do propósito. Senhor, ensina-me a me deleitar em ti, ensina-me a encontrar alegria na tua presença. Ensina-me, Senhor, a reconhecer a Tua bondade nas coisas simples da vida. Ensina-me a agradecer pelo que já tenho enquanto espero o que ainda virá. Ensina-me a cuidar do pequeno com amor para que eu esteja preparada para o maior. Eu entrego ao Senhor os desejos do meu coração, eu entrego meus sonhos antigos, entrego os meus medos, minhas frustrações, minhas expectativas, entrego aquilo que ainda não aconteceu, entrego aquilo que eu tentei controlar. Que todo desejo alinhado ao propósito de Deus floresça no tempo certo. Que toda porta preparada por ti, Senhor, se abra com paz. Que todo caminho que não vem do Senhor se feche com proteção. Que eu receba apenas aquilo que soma, que cura, que edifica, que aproxima a minha vida da tua vontade. Eu não quero apenas receber bênçãos, eu quero permanecer em ti, eu não quero apenas realizar desejos, eu quero viver propósito, eu não quero apenas conquistar, eu quero florescer. Hoje eu escolho me deleitar no Senhor e confio que os desejos verdadeiros do meu coração serão conduzidos pelas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, guarde essa palavra, deleite. Não viva a fé apenas como peso. Não viva Deus apenas como socorro emergencial. Volte a se alegrar nele, volte a perceber beleza, volte a agradecer, volte a escutar seu coração com ternura, volte a cuidar do jardim interno. E durante os próximos 21 dias, pratique isso. Antes do celular, silêncio. Antes de cobrança, gratidão. Antes do pedido, deleite. Antes da ansiedade, presença. E observe como o seu coração começa a se reorganizar. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Eu sou a doutora Nídia de Paula, que Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua casa, seus sonhos e os desejos verdadeiros do seu coração. E que a partir de hoje você aprenda a viver não apenas pedindo a Deus, mas se deleitando nele. Amém.